Pessoal, boa tarde, né? Nós estamos aí começando o nosso primeiro webinar, né? Na modalidade aí free, e nós agradecemos aí a presença de todos, né? Que estão aí, que desempenharam esse tempo aí durante o dia para estarem ouvindo um pouco aí sobre o tema, né? E a gente agradece aí de coração os clientes, os colegas, né? Os parceiros. A Célia é a nossa consultora sênior, que vai estar apresentando o tema. No final, lá para nos estudos de caso, a Alessandra Tomazini vai estar participando, né, apresentando alguns estudos de caso junto com a Célia. E para o bom andamento aí do webinar, a gente pede para vocês irem fazendo suas perguntas aí no chat, né, a gente vai coletar. É lógico que a gente vai tentar responder todas, mas talvez não seja possível, a gente vai fazer aí uma coletânea e participem, né? Fiquem à vontade. A sala aí é sua, né? Mesmo sendo virtual, a gente quer proporcionar aí o melhor do webinar. Rapidamente, falando só um pouquinho da TIB Pharma Consulting, a gente está há 10 anos, mais de 10 anos no mercado, né? Baseado em São Paulo, e nosso core aí de negócio é a indústria farmacêutica, cosmético e veterinário, sempre ajudando em sistemas de qualidade, auditorias, treinamentos, qualificação de equipamentos e utilidades, e outros temas que são relevantes aí à BPF, né? Então, desde preparação e auxílio ao CAPA do FDA, do WHO, né? E de outras agências aí que os clientes possam requerer. Então, eu agradeço mais uma vez, eu vou passar aí a palavra para a Célia, e a gente vai iniciar os nossos trabalhos hoje, tá? Lembrando que o webinar tem por volta aí de 1h30, 1h45. Nós estaremos disponibilizando depois o material e um link do vídeo para durante um certo, né, uma validade, mas depois aí o pessoal do comercial manda para vocês o material e o link para vocês assistirem, quem não puder, tá? Muito obrigado, um ótimo webinar. Célia. Boa tarde a todos, obrigada aí pela participação. Hoje a gente traz um assunto sobre desvios, visão regulatória, de investigação. Esse é um tema bastante atual e eu acredito que sempre vai ser, porque é sempre um grande desafio, né? E aí o grande ponto é como é que a gente lida e cresce junto com todo esse sistema de melhoria. E aí eu venho trazer um pouco dessa visão, com a experiência que eu tenho, só me apresentando rapidamente, eu vou passar para um slide também falando, mas eu trabalhei em indústria farmacêutica e hoje eu sou consultora aqui da TIB, tenho muita experiência, muitos anos de experiência aí na área, e agora na parte de consultoria só agregou, então trabalho aí com a TIB Pharma aí já há 2 anos e espero poder contribuir aí com o meu conhecimento, tá bom? O que é importante a gente ressaltar aqui é que não existe fórmula certa, né? Então, a gente está compartilhando o que a gente vem observando, o que a gente vem buscando aí de melhorias, e a gente vem, compartilha e aprende também muito com o que a gente observa no mercado, tá bom? Falando um pouco da minha experiência, quem sou eu? Então, eu trabalhei mais de 26 anos aí na indústria farmacêutica e eu passei por várias áreas, né? Tive a sorte de ter contato com o laboratório, área de produção, sistemas da qualidade. Trabalhei também aí na América Latina, dando suporte para os escritórios, né, comerciais. E eu saí da indústria aí trabalhando na parte de suporte à manufatura, que é, é, tinha implementação de novos produtos, era CSV, validação, qualificação, então tinha muitos assuntos. Então eu tive a oportunidade de experienciar muitas coisas diferentes e
e poder compartilhar o que eu conheço com vocês, o que eu aprendi ao longo desse tempo. Agora, na TID, eu dou bastante treinamentos e eu trabalho com auditoria, também faço suporte de PF, então, agradeço aí vocês que estão participando com a gente, tá bom? O que é importante a gente falar sobre as boas práticas, né? A gente está falando de investigação de desvios, mas as boas práticas, ela é uma norma, né? E essa norma, ela vem para equalizar os nossos conhecimentos, porque o que a gente vai falar muito hoje na parte de investigação de desvios é o quanto que a gente tem vários viés e várias interpretações. Então, toda norma ela vem para que a gente possa padronizar, né? Então, a gente escreve uma norma e a gente quer que essa norma ela seja padrão para todo mundo. E o que acontece? A gente percebe que tem até um vídeo do Mário Sérgio Cortella que ele fala sobre a ética, que eu gosto bastante de apresentar nos meus treinamentos, que eu faço um comparativo com a parte de BPF. Ele fala, a ética, ela tende a ser universal, né? E a moral é a prática, né? O quanto a gente pratica. E qual é o paralelo que eu faço? Eu faço assim, bom, a nossa boas práticas, o nosso guia, né, das boas práticas, as normas que regulamentam, ela é uma coisa universal, né? E cada vez mais tem se universalizado, se padronizado aí em torno do mundo. Por conta de vários órgãos, onde os países estão sendo membro, né, se tornando membro. Então, o que a gente percebe? Existe a norma, mas o que é importante? A gente entender que existe também uma melhoria dentro desse processo. Então, a norma, ela fala isso. E muitas vezes a gente fala assim, vou entregar o que a norma me pede. Está aqui o que a norma me pede, está lá escrito, né? Só que o que acontece? As boas práticas é um ciclo de melhoria. Eu vou explicar um pouquinho o histórico disso para vocês, mas o que a gente observa é que os auditores, eles vêm com uma carga de conhecimento. Cada empresa está trabalhando no processo, está melhorando seus procedimentos, estão sendo questionados muitos aspectos do que a gente fazia, do que a gente tem que mudar ou cobrir, ou ter mais certeza de como isso é feito. E, portanto, aquilo que se observa é trazido com o inspetor que vem nos auditar. Então, ele tem aquele benchmarking, ele olha aquilo que está escrito, ele vê as melhores interpretações e aquilo que tem uma abertura e uma abrangência maior, onde não está específico, ele traz o conhecimento do que ele entende que é a boa prática, ou a melhor prática que ele já viu, né? E aí, o que acontece? Para a gente contextualizar, o auditor, ele vem e a gente entende isso como uma vigilância, né? É uma vigilância. Mas o que a gente tem que aprender ao longo do tempo? Que as boas práticas, elas ao longo do tempo, elas foram sendo melhoradas quando elas foram passando por desafios, né, de tragédias, de desvios, né? E a gente vê lá em 1960, quando foi lançado a talidomida, né? A talidomida, ela era um medicamento para enjoos de grávida, né? E o que aconteceu? Esse medicamento, ele é teratogênico, né? E ele encurtava, né, os membros, ele atuava, mudava, né, a genética e os bebês nasciam com o encurtamento dos membros. Essa foi uma tragédia bastante significativa, né? Foi mais milhares de bebês nasceram assim na Europa, e o que acontece? Isso trouxe um alerta para os reguladores, né? Eles já vinham tendo alguns eventos, então, se a gente for olhar na história, tinha outros eventos relacionados, de que eles começaram a entender que era importante essa vigilância, mas esse foi um bem simbólico que trouxe aí uma atenção bastante forte para o processo de que como é que isso está sendo desenvolvido, né? E quando a gente traz aqui
esse histórico, né? Quando a gente vai buscar esse histórico, a gente começa a entender. Lá em 62 eles pararam, né? Eles proibiram, né, a comercialização. No Brasil ainda é por conta de outras funções, outro modo, né? Que aqui eles dizem que ainda tem alguns benefícios, mas vocês viram lá na caixa, né? Eles trazem claramente lá um alerta. Ainda assim, eles começaram a perceber o quê? Que era importante começar a melhorar essa regulamentação. Eu coloquei um breve histórico, eu não vou discorrer sobre tudo isso, mas o que é importante a gente ter em mente? Ao longo de toda essa história, a gente vem enfrentando, vem encarando essas tragédias, né? Porque quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de uma pessoa, né? A gente está falando de morte, de um efeito severo. Então, as agências começaram a entender que não adiantava atuar de forma reativa. E da forma como isso vinha sendo conduzido, se detectava o problema quando ele já estava no mercado. Então, aí o que acontece? Por meio desses desvios, dessas tragédias, se começou a reavaliar em como é que a BPF conduzia, como os inspetores faziam as inspeções de BPF, né? Então, aqui vocês estão vendo que ainda em 82 teve um problema de Tilenol contaminado por cianeto, que foi um problema na produção. Aí eles começaram a publicar aqui a BPF, né, para já começar a estabelecer um padrão, e aqui eles já começam também a fazer trabalhos conjuntos. Então, como com um mundo um mercado muito unificado, não existe mais fronteiras, então essa harmonização entre Estados Unidos, Europa, outros países da Ásia, como o Japão, por exemplo, eles começaram a trabalhar nessa harmonização de forma que esses conceitos eles tinham que ser iguais para todos os países, todos os lugares ao redor do mundo, porque a gente tem uma cadeia que é internacional. Então, não adianta a gente falar de uma regra, uma norma para os Estados Unidos, uma para a América Latina, para a Ásia, enfim. Então, eles começaram a fazer esse trabalho de forma que essa harmonização tornou aí uma colaboração entre todos os países, né, que estavam nessa cadeia produtiva, né? Mas ainda assim, vocês percebem que a gente ainda tem uma série de problemas aqui, teve o da Sharing, da América, Parina, tem vários eventos aqui relacionados de 2012 a 2010, seja ele com questões de escândalos, de questões de erro no desenvolvimento, e aí começou a se questionar toda a cadeia. Então, nesse momento, eles começam a fazer um questionamento do como é que a gente faz para evitar que isso aconteça antes de chegar ao mercado, antes da gente enfrentar e encarar um problema mais sério, que era um evento adverso muito severo. E aí foi quando começou-se a fazer toda a revisão da GMP, né, da Europa, e aí o ICH também já estava nesse meio, né, onde ele harmoniza aí a forma como se vai fazer as inspeções nos países, né, que eram membros, né, do PIX. Então, aqui a gente começa a ter vários órgãos internacionais que querem harmonizar, que querem trabalhar de forma conjunta, entendendo que essa cadeia passava dos limites dos seus próprios países, das suas próprias regiões, né? E aí, não adianta, então, a gente falar assim, mas o FDA, mas a Europa, o Japão, não, todos eles agora conversam uma língua harmonizada, tem sim as suas regras, né, específicas, mas existe essa harmonização, né? E o que a gente percebe é que nessa harmonização e nessas revisões aqui de forma sistemática que foram acontecendo,
Foi introduzida a abordagem de avaliação, né, com base no risco. Não só avaliação, mas estruturação de todo o ciclo, a cadeia das boas práticas com base no risco. O que que significa, gente? Assim, o risco, ele está em todo lugar, né? Uma coisa é você saber que tem um risco e você não conhecer esse risco a fundo, né? E você se deparar com uma reação disso, com um evento sério disso. E aí eu sempre dou um exemplo do carro, né? Que é um exemplo que quem já viu meu treinamento já sabe. Mas assim, quando foi para instalar ou para colocar o cinto de segurança como obrigatório, ninguém usava esse cinto de segurança obrigatoriamente. Então, o que, que se fazia? As pessoas enganavam, isso também está no vídeo do Mário Sérgio Cortella, não vou dar os créditos aqui. Ele falava assim, o pessoal até comprava a camiseta do Vasco, né, para fingir que estava com aquele cinto de segurança, né? Porque não achava que agregava valor, né? Por que que eu vou colocar? Eu não bato, eu sou uma pessoa, sou um cara que dirige, ou mulher que dirige muito bem, sou uma pessoa muito prudente, nunca vai acontecer comigo. Então, as pessoas sempre entendiam que aquele risco era muito baixo, então não se tomava nenhuma precaução. Quando foi para implementar o cinto de segurança, ele veio de forma obrigatória, né? E a gente começou a usar porque a gente sentiu no bolso, né? Que era o quê? A multa. Então, você vai receber a multa, eu falei assim, bom, vou colocar. Mas quando o guarda não estava ali perto, você tirava. E hoje, o que que a gente pensa, né? O risco de vocês ter um evento sério, quando você bate o carro e você pode chegar à morte se você não tiver consciência de segurança, não mudou. Quer dizer, mudou porque aumentou a quantidade de veículos na rua. Mas, em tese, todo mundo acha que nunca vai acontecer, mas ninguém quer correr esse risco. Ninguém quer correr o risco de, se acontecer alguma coisa muito severa, uma batida, você morrer porque não estava usando o cinto. Então, hoje é muito automático, a gente vem, coloca o cinto, entende o valor agregado disso, e a gente coloca isso de forma... E eu nem compraria, ninguém mais compraria um carro sem um cinto de segurança de 3 pontas, ou até faz muita questão, dá muito peso para a questão do airbag, né? E aí a gente entende que o que é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando na prevenção. Por menor que seja esse risco, eu não quero chegar no momento, se acontecer, eu morrer, porque existe uma forma de prevenir. A mesma coisa a severidade é muito similar quando a gente fala de um acidente de carro. Quando você tem um acidente de carro, por menor que seja a probabilidade, você sabe que existe um dispositivo de segurança. Então, você não quer correr o risco. Por que que eu vou correr o risco? Então, hoje, não é mais a multa que te motiva a usar aquele cinto. O que te motiva a usar o cinto é aquela sensação de, se acontecer algo, eu estou devidamente protegido. Por que que eu faço esse paralelo aqui nessa conversa? Porque quando a gente fala de sistemática de avaliação e gerenciamento de riscos, né, que é o que eles chamam de risk-based approach, é justamente isso. Eles começaram a entender que o efeito de um medicamento fora de conformidade era desastroso, né, tragédia. Então, eles começaram a revisitar todas as etapas das boas práticas. Para quê? Para evitar, né, que você chegasse num determinado ponto e não tivesse mais como retroagir ou prevenir, né? Então, o que que acontece? A gente eles começaram a olhar o que? A fase de desenvolvimento, eles começaram a olhar as fases do upscale, eles começaram a olhar toda a parte de manufatura e começaram a olhar o seguinte, tá bom, antigamente era assim, você tem, tá bom, tá ótimo, né? Quem não tinha levava sob observação. Hoje não, hoje é assim, não é só tem ou não tem, mas o como você controla esse tipo de situação, tá? Então, ao longo de todo esse tempo, a gente veio trabalhando, né, os inspetores, as pessoas, os reguladores vieram olhando isso, e aí, ainda assim, a gente percebe que vem ocorrendo muitas desgraças, muitas tragédias, né? E aí, hoje,
a gente tem muito mais uma inspeção voltada para as questões de gerenciamento, sejam eles de risco, de desvios, de mudanças nos sistemas de qualidade farmacêutica, por conta justamente de olhar isso de forma mais preventiva, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente entende que essa mudança de cultura ela era necessária para que as empresas entendessem que o ciclo era de melhoria contínua. Tinha que sair daquela coisa estática por um movimento de monitoramento, de acompanhamento, para demonstrar que existe um controle, que as pessoas têm o controle daquela situação e que podem assegurar que 100% do seu processo está adequado, né? E aí a gente fala, a análise de risco, ela tem que andar de mão dada, né, com o seu programa de desvio, seus programas de gerenciamento de mudanças, de controle de mudança, porque é ele que vai te dar aquela visão do o que é que pode dar errado, né? Então, quando a gente olha a questão da severidade da falha das boas práticas, a gente fala assim, a severidade no medicamento que você vai ter um impacto na saúde de alguém, de uma pessoa, não importa o percentual. Aqui a gente já não está mais falando de percentual, por isso que hoje a tolerância ela é muito baixa com relação eu tenho um percentual. Não existe isso, você tem que tratar isso de forma a garantir que você não tenha produtos fora de conformidade no mercado, né? E aí não existe percentual, porque a gente está falando de saúde, né? De saúde humana. Então, aí a gente vem falando, olha, eu tenho que fazer essa análise de riscos, eu abro as minhas ações, eu tenho controles, as opções, eu faço a implementação, tenho a corretiva e eu faço a verificação. Isso está numa linha reta, mas, na verdade, isso daqui ele é um ciclo, né? Então, a gente tem que enxergar isso como um ciclo. Então, antes, a gente só fazia análise de risco quando o desvio já tinha acontecido. Aconteceu, eu vou ver o impacto. Qual que é o risco disso? Qual que é o risco do paciente? Não. Hoje, se você não demonstra de forma efetiva, eficaz, que você tem essa análise de risco ao longo de toda a sua cadeia, não só aqui na parte de capa, mas durante a sua cadeia de produção, de desenvolvimento, você, com certeza, pode levar uma observação, com certeza não, né? Mas pode levar uma observação se você não demonstrar que tem controle do seu processo, tá? Então, tanto isso é verdade, né, que muitas das vezes a gente que trabalha com consultoria, a gente percebe que a maior parte das observações, elas estão relacionadas com o como se gerencia todos esses sistemas de desvios, de mudança. E aqui a gente fala, né, esse aqui é esse HQ10, né, onde a gente fala sobre o sistema de qualidade farmacêutica, onde ele coloca aqui qual é o ciclo. Então, não existe mais dúvida do que é o ciclo do produto, né? A gente sabe que tem desde a fase de desenvolvimento, então, hoje já se fala de fazer auditoria nos centros de desenvolvimento para garantir que as formas, os novos produtos estão sendo desenvolvidos, estão sendo registrados, têm a rastreabilidade, né, para a gente poder fazer a transferência e levar isso para uma produção. Porque uma vez que você começa aqui já com falhas, com dúvidas, que você não consegue rastrear o processo de volta, com certeza você vai trazer vários questionamentos de quanto aquilo que você fez realmente é efetivo, né? E um dos casos que está ali no slide anterior, que fala sobre falsificação, agora já se fala, antigamente era a questão de desenvolvimento, mas ao longo desse período todo já foi se avaliando que muitas das coisas nessa cadeia tinha a ver com falsificação, né? Teve um caso que a pessoa colocou menos ativo, era um produto para câncer, e aí não tinha eficácia, né? Então,
e isso foi um escândalo, isso foi realmente uma violação, né? Foi proposital, e a pessoa ganhou muito dinheiro com isso. Então, hoje, ao longo de todo esse processo, se tem um olhar muito específico voltado em como esses dados são tratados, né? Que é o que a gente chama da integridade de dados. Então, isso vem sendo muito observado ao longo de toda essa cadeia e vem se tratando não só de gerenciamento de riscos, vem se tratando de como é mantida a rastreabilidade, tá? E o quanto que essa gerência, ela está aqui, ele está comprometida com esse processo. Então, quando a gente vê todo esse ciclo, mas a gente vê que isso não é escalonado para os níveis mais altos, é questionado fortemente pelos inspetores do como que você faz todo um processo aqui na sua linha de base para garantir, mas a gerência não tem esse comprometimento. Então, esse link é muito importante para que a gente entenda que esse processo do gerenciamento, do monitoramento, não tem sentido se ele não for uma cultura, se ele não vier de baixo para cima. Opa, de cima para baixo. E aí tem a ver com aquela questão, né, da ética e da prática, né? O quanto que eu tenho um monte de padrão, de procedimentos, e o quanto que a gente dá o exemplo de utilizar isso, né? Que é um pouco que a gente vai entrar e falar sobre a questão de falha humana mais para frente, tá? E aí toda essa parte de monitoramento do desempenho, a gente está falando de uma coisa, de um processo sistêmico, é um programa, tá? Isso não é uma burocracia. Isso, se não for um programa muito bem estabelecido e claro para todos que estão nessa cadeia, isso passa a ser inócuo, ele não tem efeito, né? E ele não tem efeito nem na forma preventiva, nem de forma a garantir que o seu medicamento ele está adequado, né? Então, a gente precisa fazer todos esse trabalho de si, tá? E aí, uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? A gente fala de desvio, de saúde, tudo isso é muito importante, esse tem que ser o foco da indústria, né? De medicamentos, mas a gente também tem que levar em consideração o que um desvio traz de impacto monetário, financeiro, né? A gente não, ninguém vai trabalhar só porque está feliz, quer dizer, a gente vai trabalhar feliz, né? Porque tem ali o nosso retorno. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente trabalha para ter um ganho, né? E esse desvio, gente, ele tem um impacto significativo nesse ganho. Então, não adianta eu falar assim, olha, não, vamos deixar o negócio de lado, vamos pensar na saúde da pessoa, a saúde da pessoa em primeiro lugar. Mas se você for pensar em termos práticos, qual é o impacto disso? Se você for olhar aqui, tudo isso que a gente enxerga aqui de desvios, primeiro, tempo das pessoas. Hoje a gente sabe que tem poucas pessoas, o nosso time é enxuto, né? Portanto, eu preciso otimizar. O que, que a gente busca quando a gente implementa lá os nossos indicadores? A gente busca realmente melhorar, né? Então, se a gente for pensar no lado prático, eu quero melhorar, eu quero ter menos desvios. Por quê? Porque eu tenho impacto em tempo, em equipe disponível para fazer isso, certo? E se o desvio ele for impactante, ele pode me trazer até US$ 1 milhão aqui, se eu tiver que rejeitar um produto, né? Então, tratar isso de forma preventiva tem o viés lá de saúde, de segurança do paciente, e tem o viés de negócio também, né? Então, aqui a gente mata dois coelhos numa cajadada só. E é necessário, tá? A gente precisa entender quais são os aspectos disso. Por que que, então, eu tenho que fazer? Já dei a explicação da saúde e segurança, dei a explicação do negócio, mas o porquê que efetivamente a gente faz isso e tem que gerenciar esse risco? Por que que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho lá um laboratório que faz análise, né? E tudo vai ser pego, né? Quem trabalha em laboratório é muito engraçado, eu já trabalhei, e as pessoas às vezes acham que a gente é super heróis, né? Porque vai detectar tudo. Quem não tem o conhecimento dos processos do laboratório não entende que a gente não detecta tudo ali, a gente faz
se você vai analisar uma coisa, você só vai procurar aqui, né? Então, não adianta você falar assim, olha, todos vocês têm a profissão de vocês, vocês são, sei lá, químicos, farmacêuticos ou outras profissões, vocês sabem que dentro da sua área, você tem várias especialidades. Então, não adianta você falar assim que um químico vai detectar tudo que tem no produto, né? A mesma coisa que eu falo assim, você está nessa área, você é químico, você sabe tudo sobre química orgânica, inorgânica. Não é verdade, vocês têm a sua especialidade, assim como o método tem uma especialidade dele. Então, tudo que a gente faz em indústria farmacêutica, ela tem um foco específico. E eu preciso fazer o quê? Com esse desvio, diminuir a variação, né? Eu não posso só confiar na questão de que eu vou ter, não tenho variação, não tenho problema de robustez, porque o meu resultado está ok, está perfeito, não tem problema nenhum. Só que vamos lá, vocês fazem produtos que têm um lote de tamanho de 1.000 unidades, 10.000 unidades, 80.000 unidades, e você faz uma amostragem de quanto? Você faz uma amostragem de 10 ou de 20 unidades do início, do meio, do fim, né? Supondo que você tenha lá uma produção de comprimidos, um produto estéreo, o que quer que seja, você vai garantir que uma amostra vai garantir todo o seu processo? Você consegue garantir 100% do seu processo? Né? Você consegue garantir que o seu processo é confiável, não tem problema de variação? Ou você só confia naquela questão do a minha análise vai detectar tudo? Né? Será que é verdade? O meu teste amostral não te garante 100%. Aí você fala assim, pô, Célia, mas eu venho fazendo isso e você está falando que não serve de nada? Não, essa é uma das coisas que garantem a confiabilidade, a mínima variação possível, ou que você tenha conhecimento dessa variação, tá? Então, adianta você dizer assim para mim, olha, 100% desses vials aqui estão corretos porque eu fiz uma amostragem de 20, 10 unidades no início do meu fim? Não, não é isso que garante. Então, quando a gente fala que tem um desvio, a gente vai ter que olhar todas as dimensões de controle que eu tenho durante esse processo, né? Para garantir a confiabilidade e robustez. Por isso que essa questão de gerenciamento de desvios tem sido um dos maiores focos das agências regulatórias. Ele quer saber como você investiga, ele quer saber como é que você trata esse desvio e se você foi capaz de determinar uma ação adequada e uma ação de prevenção para que não volte a ocorrer. Tá? Porque não adianta a gente se fiar única e exclusivamente no processo da análise laboratorial, né? E aí, o que, que acontece? A gente tem que ter essa visibilidade. Qual que é o seu ponto de risco e colocar as barreiras adequadas para evitar que isso aconteça. A gente vai dizer assim, mas se você está querendo dizer que a gente nunca vai ter o desvio, não. Na verdade, assim, nenhuma agência, nenhum inspetor, ninguém, nenhuma auditoria espera chegar no lugar e falar assim, você tem desvios? Me traz a sua lista de desvios. E as pessoas falam assim para você, não, não tem desvio nenhum. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, como assim? Não tem desvio? A gente tem desvios. Todo mundo sabe que existem desvios. A questão é como você trata esse desvio. Esse é o diferencial na hora de como é que eu vou tratar esse desvio. Como é que eu faço? Então, não é à toa que um dos maiores pontos avaliados aqui, a gente tem rodado até 2020, não tenho dado mais recente, mas posso dizer para vocês que isso não muda, né, de acordo com a nossa vivência, nossa experiência, do que a gente tem dado de consultoria, que ainda os sistemas de qualidade farmacêutica é o ponto mais observado, né, nas empresas, de problemas de falta de documentação, desvios mal investigados, né? Então, tem muito dessas questões aqui de como você está gerenciando a qualidade dos aspectos de como você investiga, como você controla a mudança, como é que você faz o seu processo girar de forma que você recebe o feedback do desvio e consegue tratar isso e ter uma melhoria contínua, tá? E aí é muito claro, né?
só voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de explicar os desvios, deixa eu só fazer uma conexão. Muitas das vezes a gente fala assim, não, o problema foi que eu tenho um procedimento que não está claro, né? Aí você vai lá, coloca no seu capo o quê? Ah, vamos então mudar o procedimento e vamos dar um treinamento para a pessoa, né? Ou então a gente coloca lá no nosso desvio, a pessoa não seguiu o procedimento, vamos dar um treinamento. Aí eu pergunto para vocês, todos que estão aqui, quantos anos vocês têm fazendo o que vocês fazem? 1 ano, 2, 3, 5, 10? Aí você errou alguma coisa, porque a gente erra, todo mundo erra. Aí você foi lá, você errou alguma coisa, eu vou falar aqui para você. Olha, pega aqui esse procedimento, né? E vamos estudar ele de novo, porque você errou e você não pode errar, tá bom? Ou então você fala assim, como é que você errou? Olha aqui, ó a evidência do seu treinamento. Você está de má vontade, né? Ou você, mas vamos aqui entre a gente falar o seguinte: quem é que está ali e está do lado com o seu procedimento, né? Então, muitas das vezes a gente coloca o procedimento ou a pessoa que faz o procedimento, ela faz a mudança, mas aquilo não é absorvido, né? E a pessoa tem como evidência o quê? A prova do treinamento. Olha, está aqui o treinamento, né? Porque a gente fala o quê? É falha humana. Falha humana, olha, não tenho o que fazer, só posso dar o treinamento, não tenho mais o que fazer, é falha humana. Será mesmo que a gente não tem o que fazer, né? Então, é importante que a gente entenda que hoje as normas, para que a gente fale que é uma falha humana, a gente tem que entender o seguinte, tem que ser investigado todas as causas que estão ali presentes, que é o que a gente chama de causas latentes, né, de situações latentes que levam à falha. Então, não adianta você colocar lá, olha, é falha humana, vou dar treinamento e está resolvido. Esse é o meu CAPA, esse é o meu planejamento de ação corretiva e ação preventiva, né, o meu CAPA, e está tudo certo, você sai achando que está tudo beleza. Só que não, né? Quando vocês vão olhar o seu indicador de desvios repetitivos, você começa a olhar assim, nossa, não está aumentando, né? Por que está aumentando? E aí a gente tem que dar um passo atrás e olhar quais são as causas relacionadas a isso. Então, não adianta a gente colocar lá a falha humana da treinamento e achar que isso vai ser aceito. Hoje, isso nas normas estão claras, e eu posso dizer que essa norma, ela é espelho aqui, né, do GNP europeu, e o Brasil sendo parte do PIX, que é o organismo que harmoniza aí as inspeções para fazer essa troca desses relatórios, eles vão exigir que o Brasil tenha o mesmo nível, né, de exigência e de olhar com relação aos sistemas de qualidade farmacêutica, né? Então, gente, não adianta falar assim, olha, dá um treinamento para você, está aqui a evidência. Isso não é mais aceito, tá? Então, esse é um recado importante que a gente precisa transmitir aqui de forma bem clara. Então, antigamente você tinha lá, né, a sua investigação de causa raiz, era lá o seu treinamento, era lá o seu problema, só que o que isso causa aqui, né, na sua organização, o que isso causa ali no seu programa, no seu BPF, com as pessoas que estão trabalhando e que precisam estar engajadas no seu trabalho. Você fala que é erro humano, você tem medidas disciplinares, né? Você reduz a confiança, a pessoa não abre mais o que está acontecendo, não fala mais claramente, porque sabe que vai ter uma medida disciplinar, tá certo? E aí, o que acontece? Você tem menos abertura para o diálogo, e aí os gestores, a liderança, passam o quê? A ser estar menos conscientes das questões de trabalho, das situações de trabalho que levam a gente a falhar, a errar, né? E é o que a gente chama de condição latente. E aí isso vai favorecer o erro, isso vai levar ao erro humano. Então, isso aqui é um ciclo bastante vicioso e perigoso. Vou dar um exemplo para vocês. E como é que nós todos, né, sejam
desde de operação, a analista, a gerente, supervisora, a diretora, o que quer que seja, o quanto que a gente não induz as pessoas a errar, né? Vou dar um exemplo. A gente já viu situações onde, para ver um diferencial de pressão, né, de uma sala limpa, a pessoa tinha lá no checklist, então, olha, foi treinado, estava no checklist, tinha que fazer a avaliação do diferencial de pressão. Mas a pessoa está, o mostrador, né, o Magnelli, que ele estava fora dessa sala. Quem entra numa sala limpa, ela tem que se paramentar, ela demora pelo menos 15 minutos para se paramentar, né? Para tomar os cuidados para não se contaminar. Aí estava lá no checklist da pessoa, verificar o Magnelli, que esse Magnelli estava lá fora, né? Quem escreveu não tinha ciência da operação, né? E quem está lá dentro não vai tirar a roupa para sair, acabou de vestir, vai começar o processo, vai sair, qual é o sentido disso, né? Quanto a gente não faz isso no nosso dia a dia? Não, não é só esse exemplo, a gente tem vários exemplos onde a gente induz as pessoas a cometerem erros. Nós somos induzidos a cometer erros, né? Quando a gente fala também de data integrity, às vezes a gente tem tanto medo de deixar um campo em branco, justificar e chegar lá e ele voltar. Então, tem muitas coisas que a gente acaba fazendo por falta de entendimento de como deveria ser e ter uma ação mais efetiva de melhoria, né? E aí, o que, que acontece? Em 2016, esse percentual era acima de 80%, né? Da falha humana, e aí o capa era o treinamento, então capa treinamento, né? Só que eu vou treinar uma pessoa aqui que tem a máquina, ela fez as customizações, ela faz as coisas do jeito que ela aprendeu a vida inteira, e a gente está dizendo o quê? Né? Que vai conseguir corrigir isso. Então, assim, a gente fala o quê? Começa a observar a falta de efetividade nos desvios repetitivos. E aí a gente tem que justificar, tem que monitorar e tem que justificar. Hoje já se reduz esse percentual, mas ainda é muito alto, né? Ainda é maior que 50%. Hoje eu vi os dados, está em torno de 60%. É muito alto ainda. Por quê? E faz todo sentido que seja, né? Só voltando aqui, nós sempre vamos estar à frente de alguma operação e nós seremos sempre os elementos de maior variável de um processo. Tanto isso é verdade que hoje processos de controle em processo em linha de embalagem secundária, não se aceita mais inspeção visual somente, a gente tem lá na norma que precisa automatizar, tem outros aspectos do anexo 1 de técnicas assépticas, onde fala que precisa fechar o sistema. Por quê? Porque não adianta a gente falar que a pessoa vai ali naquele dia a dia da correria, fazer tudo do mesmo jeito. Se acordou um dia mal, dormiu mal por causa do teu filho, ou bateu o carro, ou teve algum problema, você vai dizer que você vai chegar e vai fazer sempre do mesmo jeito? Né? Nós somos, sim, a maior variável. Então, não adianta a gente só dar um treinamento e achar que ele vai ser eficaz e eu nunca mais vou errar. A gente tem que olhar isso de forma sistêmica. Né? Aqui eu trouxe um estudo de caso que fala sobre uma enfermeira, né, que tinha que aplicar isso de forma contínua, uma injeção, né, tinha que aplicar 1 ml e ela aplicou 15 ml por hora. E como é que isso aconteceu? Né? Ela, ao definir a taxa de fluxo, colocou lá 2 pontos na hora que ela digitou, né? Ficou 1,5, e quando foi corrigir, ela tirou os 2 pontos. Então, de 1,5 passou para 15, né? E aí, qual que é esse impacto, né? Claro que tem uma pessoa que passou mal, que morreu, enfim, mas tem uma consequência severa, né? Aí você fala assim, que aquele ciclo, né? Vou ter a ação punitiva, vou mandar embora a pessoa, né? A gente tratou essa causa, a gente pode garantir que ninguém mais vai fazer, e a gente tinha o que aqui? Múltiplas distrações. Eu tinha uma enfermaria cheia, estresse, cansaço, e isso mudou? Essa condição mudou? Então, quando a gente fala assim que eu tenho que olhar a condição latente,
Se não mudou a condição latente, qual é a chance de uma outra pessoa fazer a mesma coisa, né? Se eu não tiver olhado e tratado de forma proativa esses outros sistemas, e aí que a gente fala de gerenciamento de riscos, de avaliação, o que é que tem que melhorar, ação de prevenção, se eu não olhar para isso, nada me diz que uma outra pessoa não vai cometer o mesmo erro, né? Aí você vai falar assim para mim, não, mas eu contratei uma pessoa super atenta, não vai falhar de jeito nenhum. Gente, quem nunca, né, errou, se distraiu, né? Então, é isso que a gente chama de condição latente. Então, o que, que a gente fala? Normalmente, quando acontece um erro, ele é consequência de vários fatores juntos. É aquela lei de Murphy, tem uma coisa que tem para dar errado, ela vai dar errado, né? Imagina que você tem várias camadas aqui, né? E passa, passa por esses, ele encontra um viés aqui, acha todos os buracos que coincidem, que você vai culminar onde? Na gente, né? Porque a gente que está ali operando, a gente que está fazendo a coisa acontecer. Óbvio que vai ser um problema de falha humana, né? Mas aí você vai me treinar e vai manter todas essas condições iguais, idênticas. Então, o que que uma agência fala? Tá bom, você não achou a causa raiz. Tá bom, mas deixa eu ver o seu plano de ação corretiva, de ação preventiva. O que que você fez? Você tampou esse buraco, você tampou esse buraco, tampou esse e tampou esse. E você fala, ainda assim eu não tenho a causa mais provável. Eu vou dar sim um treinamento, mas eu tive essa e essa ação. Tirei esses componentes aqui, eu tampei esse buraco, deixei esse buraco menor, de forma que, se tiver que ter alguma chance de acontecer o desvio, ele foi significativamente diminuído, porque eu fiz esse trabalho de correção nas questões latentes. Então, quando lá a 658 lá fala que a gente tem que justificar se todas as condições que estão presentes, elas foram tratadas antes de tratar com uma falha humana, é isso que a gente está falando. Como é que eu previno colocando ações de correção e de prevenção nesses pontos intermediários. E isso daqui não é da indústria farmacêutica, tá? Isso daqui vem lá da indústria da aviação, vem da aviação isso. Imagina que você fala assim, olha, caiu um avião por falha humana, o piloto está ali cheio de botões à sua frente. E aí, como é que ele faz para tratar aqui? Né? Então, esse é o grande ponto. Você tem que estabelecer sistemas de forma a evitar que dependa só da pessoa. Né? Você vai falar assim, falha humana, o cara errou, e a gente vai falar assim, você nunca mais pode errar? Então, em aviação já se começou a falar desse modelo, que eles chamam de queijo suíço, onde foi que eles começaram a entender que, se você não tratar as causas latentes, não adianta você olhar para o fim da fila, tá bom? E aí, o que, que acontece, né? Todos nós queremos fazer o que é certo. Ninguém sai da tua casa falando assim, eu vou fazer e vai dar errado, né? Aí você fala assim, nossa senhora, que coisa, né? Se ela escreveu aqui com uma coisa abreviada, como é que pode, né? Uma palestra, se ela... Mas alguém aqui não sabe o que está escrito aqui? Ou aqui? E se eu tampasse esse verso aqui? Qual a primeira coisa que vem à tua cabeça quando você vê esse VC? Provavelmente você vai ler você. Mas quando você coloca o verso aqui, você vê o quê? Vice e versa. Mudou a sua perspectiva, né? O seu contexto. Por que eu estou falando disso, gente? Porque quando a gente fala de falha humana, a gente fala que a gente coloca o nosso conhecimento no nosso, nas atividades do dia a dia. E como é que a gente faz isso? Imagina você nessa rua aqui, onde você todo dia virava aqui porque ela era mão dupla, e de repente ela vira uma mão única. Qual que é o seu automático? É virar aqui. Você vai virar porque você virou a vida inteira. Você nem se deu conta dessa. Tá falta, não tá bem identificado? Tá bem identificado. Mas você não mudou o quê? Você não mudou um padrão. Quantas vezes você não fazia um mesmo caminho todo dia e de repente você mudou de emprego, ou você mudou de casa e você se vê fazendo um caminho errado, né?
Então, gente, quantas vezes você não fecha a porta e você fala assim, nossa, preciso voltar lá para ver, será que eu fechei? Porque a gente faz as coisas no automático. Isso significa dizer que o seu cérebro sempre vai fazer uma economia de energia para garantir que você tenha mais produtividade, tá? Isso se chama automação, né? E com essa automação, a gente preenche esse também, esse não aqui, aquele VC como você, não como vice. Porque no seu dia a dia, você faz isso automaticamente. Por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com falha humana. A gente faz as coisas e as coisas elas estão sempre no automático. Então, se vocês forem contar, contem quantos vezes tem aqui, né? Se a gente olhar assim, olha, eu vou dar um tempinho para vocês contarem. Quantos vocês acharam? Se vocês quiserem escrever no chat, vocês podem escrever. Bom, a gente sabe que sempre que a gente conta, né? Qualquer coisa que a gente vai contar é que nem escolher feijão. Você pode contar, você reconta e sempre vai ter um feijãozinho a mais para você tirar. E aqui é a mesma coisa. Quantos de vocês Célia, não... Oi? desculpa interromper, mas a Juliana Barbosa, ela respondeu 32. 32. Legal. E é bacana que vocês podem falar 32, 40, 20, sei lá. Teve gente aqui que falou assim para mim, ai não, chegou na metade, até parei de contar, sério, cansei, né? E o pessoal pode até dar risada, mas quantas vezes a gente não está lendo um negócio que é tão comprido que a gente nem lê? Teve uma vez que o chefe falou assim para mim, ó, Sérgio, se você escrever mais do que 2 parágrafos, você pode esquecer que eu não vou ler. Melhor você pegar a mão, passar a mão no telefone e me chamar. Gente, isso é verdade, né? Esse é o nosso automático. Então, a gente quer resolver as coisas rápido, ou a gente cansa, ou a gente conta. Eu direcionei com esses vermelhos para vocês, que é o que a gente faz quando escreve um procedimento, mas muitos de vocês perceberam que está faltando o E, que não contei. E quando eu fiz a primeira vez, eu coloquei 44 E's. E no final da minha palestra, a pessoa virou e falou assim para mim: olha, Célia, tem uma falha humana na sua apresentação. Você colocou 44, mas eu acho que você esqueceu de contar o E com acento. Eu falei, olha, não é que é mesmo? Porque quando eu passei ali, eu não contei isso, tá, gente? Eu passei no Word, que é uma ferramenta. Eu realmente não tinha colocado. E aí vocês falam assim, é falha humana, Célia, vamos treinar a Célia a contar direito, vamos treinar a Célia no Word. Não, o problema foi o critério que eu coloquei ali. O que foi que eu errei? O método, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá, partindo do pressuposto que o Word contava todos os E's. E não, né? Quando eu fui ver, ele não contou, a pessoa me corrigiu, eu achei fantástico, porque foi assim, falha humana, com certeza. Vou ser treinada, né, de novo no Word. Mas olha só, se vocês forem ver aqui, né, que palavra que a gente tem aqui, né? Quando vocês batem o olho, quem tem familiaridade já sabe quais são as duas palavras. Quem não tem, talvez não consiga definir o que é essa primeira palavra. Mas quem olha aqui fala assim, nossa, que é perfeito. Todo mundo olha e fala assim, gente, esse aqui é perfeito. Porque você tem um histórico dessa palavra na sua vida, seu vocabulário já foi construído com essa palavra. E essa daqui, qual que é? Essa daqui é flawless, né? Que em inglês é perfeito. O que isso significa, gente? Se eu sei, é porque eu tenho histórico. Se eu não sei preencher essas lacunas, é porque eu não tenho esse histórico. Por que eu estou falando tanto disso aqui para vocês? Porque, assim, o erro humano, ele tem essas lacunas. E ele tem algumas questões que a gente fala de ações voluntárias, involuntárias e ações intencionais. E nas involuntárias são aquelas escorregadelas, né? Adianta você fez um D, teve uma escorregadela ali, e aí você fala assim, nossa, vou te dar treinamento, né? Não, é falta de atenção, é alguma falha de memória, não é necessariamente uma coisa que com treinamento você vai conseguir resolver, né? A ação intencional, a gente tem aqui a questão dos erros, né?
E esses erros têm uma regra, né? Então, existe um estudo do Reason, desse Reason, né, que se vocês forem pesquisar, onde ele fala que são aquela questão das regras mal aplicadas. É o modo se isso serve para isso, então serve para aquilo também. Se você tem uma brecha no seu procedimento, isso pode acontecer. Tem aquelas que têm o gap do conhecimento, né? Que eu não conheço aquilo, mas eu tomo uma decisão, tá vendo? Uma intencional, tá? As mais comuns são esses erros aqui que a gente classifica, né? E depois tem as violações, são os erros rotineiros e os excepcionais. Como é que isso funciona? Esse daqui é o livre-arbítrio. Não está descrito, não está claro, eu vou lá e faço do jeito que eu conheço, que é o tal do preencho com conhecimento que eu tenho da vida, de experiência, que é aquele flawless, aqueles perfeitos ali que a gente coloquei para vocês. A gente aqui vai fazer o preenchimento, a gente vai avaliar a situação e, por livre-arbítrio, a gente vai tomar uma decisão. E aí que na gente tem os erros, tá? E aí, como é que a gente fala? Que é o erro automático e consciente, né? Aquele que a gente fala sobre habilidade, ele é relacionado à habilidade, ele está mais voltado para o automático, né? Aquele que é da regra, ele pode ser consciente ou automático, e aquele do conhecimento. Eu sei de tudo, eu posso resolver isso daqui, mesmo você não tendo histórico prévio, tá? Porque você construiu uma história, um conhecimento, e você vai preencher aquele gap ali, tá? Então, o erro humano como causa raiz, ele não é mais aceito, tá? É aquilo que a gente viu na norma. Então, não adianta a gente partir desse pressuposto. Se a gente não olhar essas condições latentes de método, matéria, meio ambiente, que a gente chama de 6Ms, né? E usa as ferramentas, a gente não vai fechar essas lacunas, a condição de risco não vai ser reduzida, e a gente vai depender exclusivamente do quê? Da pessoa que está atuando lá na frente, tá? Então, o que é importante? Quando a gente tem um processo muito dependente da pessoa, e a gente tem muitas falhas atrás, ele vai falhar. Por isso que as agências, quando elas vão olhar uma investigação, elas vão olhar se está bem escrito, se você olhou todas as condições, o método, a medição. Você pede para a pessoa colocar 2 casas decimais, mas você tem condição de olhar? Aí a pessoa fala assim, vou colocar 00. Aí você coloca sempre número cheio. Por quê? Porque ela não tem um equipamento ali que faça com que precise. E eu pedi lá no procedimento, a pessoa foi treinada, né? Ou ferramentas que não estão adequadas, ou o meio ambiente, o fluxo que não estão adequados. Quando a gente vai fazer esses 6Ms, a gente tem que olhar todas essas condições latentes. E por último, gente, a gente vai colocar aqui a questão na falha humana, tá? É importante que a gente entenda que a falha humana, ela realmente tem que ser a última coisa que você vai colocar, porque se você for olhar tudo, é falha humana, né? Mas se eu tenho condição de barrar os aspectos dos riscos aqui, é assim que a gente vai trabalhar. Essa foi a ferramenta. Por que eu coloquei pouquinho? Porque, assim, não adianta a gente olhar e não colocar o sistema prova de falha. Vocês viram aqui, ó, tá vendo? Ele contou 44, mas tá vendo que ele não contou o E? Então, não adianta se eu também não sei, eu não fui treinada para entender que o Word não trabalha o E com acento como E igual, né? Conhecimento, tá bom? Eu errei, mas se você me der o treinamento, conte os vezes e não me contar que isso daqui tem que ser contado como com acento, também não vai adiantar, tá bom? E aí, então, você vai me treinar e ele vai ser eficaz? Essa coisa do treinamento eficaz, gente, é uma coisa que a gente vai discutir nos slides aqui, mas tem que tomar cuidado com o treinamento, o que a gente chama de treinamento eficaz, tá? E aqui a gente tem o que se espera, né? Eu espero o que é uma visão regulatória desse processo. Olha, eu tenho que ter lá os eventos que são causados hoje por falha humana têm que ser analisados, tem que ter uma causa raiz. Se você falar assim, olha, meu carro quebrou, mas você vai lá e acha que é a gasolina, você vai colocar gasolina quando na verdade é um outro problema. Então não adianta, você tem que ter a causa raiz daqui, tá?
Tem que ter a questão da causa provável, usar ferramentas, ter ação corretiva adequada, e se você não achar a causa raiz, você não vai conseguir, né? E a efetividade, o que é isso? Monitoramento. Você tem que monitorar com indicadores para você saber se o que você fez ele foi eficaz ou não, tá bom? E aí, qual que é o que a gente leva de conclusão aqui, né? Quando a gente fala que um problema é a causa raiz, e quando a gente fala que depende da pessoa, a gente tem que entender que muitas das coisas que a gente faz, ela é voltada para culpar uma pessoa por não ter feito determinado procedimento, né? Então, se você entender que você não vai conseguir fazer com que a pessoa atue de forma padrão, se você não der condições para essa pessoa adequada, você não vai conseguir sair desse. Então, qual é a visão regulatória disso? Se a gente entende que lá atrás a agência ela entende que a gente não pode mais atuar de forma reativa. Se a gente entende que as, as pessoas não vão ser barreiras eficazes para que aconteça errado, claro que ela é uma dos elementos, mas eu tenho que ver primeiro o quê? Eu tenho que ver a validação, eu tenho que ver a calibração, eu tenho que ver o gerenciamento de risco, controle de mudança. Se tudo isso daqui, né, for resolvido, imagina você que se você deixar um gap aqui, esse gap, isso aqui vai ter um peso sempre maior, que é a falha humana. Agora, se você garante tudo isso, o que a agência entendeu? Você olhou o todo, você garantiu e minimizou o risco desse todo, portanto, o risco da sua falha humana, ele é minimizado, ele é diminuído, tá certo? E aí, por que eles estão focando muito nessa questão do sistema de qualidade farmacêutica? Porque se você não gerencia bem o risco, se você não determina muito bem a sua causa raiz, né? Se você vai lá, que nem o exemplo do carro que eu dei para vocês. Ah, meu carro parou, meu carro quebrou. Ah, é por causa da gasolina. Você vai lá e coloca a gasolina, não adiantou, porque se você tiver um erro sistêmico, você não consegue corrigir aquele seu erro sistêmico, tá? E aí, o que acontece? Você determinou um plano de correção e um plano de prevenção muito falho. Você está o quê? Olhando para a superfície. E se você olha para a superfície, você não trata a questão corretamente, não determina uma ação de prevenção adequada e, portanto, você vai sempre depender da pessoa que está ali, né? Então, se a gente for capaz de fazer o gerenciamento de risco de forma adequada, se eu for capaz de fazer a avaliação e a investigação do sistema, do CAPA, né, de forma que a gente consiga olhar isso e falar assim, olha, isso não vai mais acontecer, e a agência vai trazer para a gente assim, ok, entendi que você trabalhou todos esses aspectos, então eu entendo que está tudo certo você tratar, dar o treinamento, mas como uma das suas variáveis ali possíveis. E aí, muitas das vezes, as pessoas falam assim, né, para mim, elas perguntam quando eu falo desse treinamento, mas, Célia, e aí, você está me querendo dizer que dar treinamento não é eficaz? Depende. Como é que você mede o seu treinamento? Esse é um outro aspecto bastante importante. Você fez um treinamento só por fazer, ou você fez um treinamento que faz a diferença para a pessoa mudar? Quando você tem um aspecto de fazer um treinamento, se você não parte do princípio que a pessoa entendeu que ela estava interessada, como é que você vai conseguir que ela mude um pensamento? Vou até voltar aqui um slide aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Aqui
quando a gente fala dessa questão aqui que eu estou no automático, é muito difícil a gente ter a percepção do erro, da falha, né? Você está ali no automático. Então, como é que você vai fazer para mudar essa percepção, né? Você tem um conhecimento, você tem isso tudo. Aí eu falo para vocês, não necessariamente o treinamento é eficaz. Todo treinamento, e até é muito interessante, porque a gente sabe que existe a curva de aprendizado. Aí você sabe que o treinamento ele vai te dar conhecimento, mas você precisa ter o quê? Condição de treinar, de usar isso no seu dia a dia, para depois, então, você conseguir automatizar um novo padrão, né? Então, como é que a gente sai desse ciclo? Eu dei o treinamento, a pessoa ganhou o conhecimento, depois que ela ganhou esse conhecimento, ela vai executar, achar ou entender como cinto de segurança um novo padrão, tá? Que foi a questão lá do eu entendo que isso realmente é necessário, agrega valor e eu vou ter que mudar esse meu padrão. Então, é um ciclo que precisa ser monitorado para ser eficaz. Então, o ciclo lá do regulatório é definir a causa raiz, determinar um plano capa eficiente, eficaz, e depois ainda fazer o monitoramento desse plano capa que foi estabelecido, tá bom? Então, só voltando aqui para o final, quando a gente fala, então, de falha humana, a gente tem que levar em consideração que tem que usar as ferramentas, que eu tenho que garantir que eu atingi as condições latentes, e eu tenho que lembrar que se você está naquele ciclo de culpar as pessoas, dar o treinamento e não olhar de forma mais sistêmica, a chance de você ter um problema repetitivo, uma falta de engajamento naquela situação ou naquele plano capa é muito grande, tá? Então, é isso que a gente tem que olhar para essas questões aí de questões sistêmicas das pessoas serem sempre o foco e não olhar o que a gente pode fazer. É como a gente fala hoje no anexo 1 para os produtos estéreis. Você tem uma ferramenta, então a gente precisa usar essa ferramenta. Mas eu não tenho condição e não tenho como fazer. Mas não tem um jeito diferente de fazer isso. Se eu entendo que as pessoas são as maiores variáveis, que a gente olha partes sistêmicas e aquilo que é crítico, eu preciso proteger num ambiente regulado, num ambiente onde uma única unidade pode expor o seu paciente a uma situação de risco de morte, a gente tem que entender que não tem volta, que a gente tem que realmente tratar isso de forma a eliminar esses riscos para parâmetros críticos, tá bom? Eu não sei se tem alguma pergunta, mas a Alessandra já está com a gente. Nós temos umas Célia. 3 perguntas, Célia. Eu não sei, eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o fim, porque a Alessandra vai trazer alguns exemplos que talvez até ajude mais as pessoas a entenderem, olhar esse cenário de forma que complementa a visão, e aí a gente vai para as perguntas no final, tudo bem? Tá bom. Aí, Alessandra. Olá, boa tarde a todos. Não estava oficialmente no programa, mas eu me juntei hoje com a Célia para fazer um fechamentozinho e trazer um pouquinho da nossa experiência como TIB que nós estamos tendo com suporte internacional, que nós temos visto aí de exemplo em inspeções internacionais com relação à gestão de desvio humano. Então, eu vou fazer esses 15 minutinhos de exemplo e aí nós vamos abrir para as perguntas. Provavelmente as pessoas não me conheçam, então vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Alessandra Tomazini, eu sou farmacêutica, eu venho trabalhando aí nas áreas de garantia da qualidade, validação e desenvolvimento e transferência de produtos. Tenho atuado muito na área de produtos para saúde materna reprodutiva e nós atuamos
dando suporte tanto para fabricantes de insumo farmacêutico ativo, quanto de produto farmacêutico, tanto na submissão em mercado europeu, quanto no programa de pré-qualificação da OMS. A ideia aqui são discutir exemplos de inspeções reais que aconteceram, mais recentes, e visto que estão em domínio público e é a opinião do órgão regulador, não é só nossa. Mas esses exemplos resumem muito o que a gente tem visto, que é cada vez mais uma preocupação com o sistema, a cultura de qualidade da empresa, né, a visão mais holística, mais geral, e o que a gente ainda não vê tão consolidado nas empresas. Ainda a gente vê muito a investigação isolada, sem olhar o perfil geral dos desvios e resultados OS com relação à causa humana, e sem olhar que, geralmente, quando a gente tem aí uma falha humana, ela está relacionada a um desvio, a um problema sistêmico, a uma falha de procedimento, a uma falha de desenho, porque as pessoas erram, né? E uma punição muito comum é demitir, substituir, mas isso não vai na causa do problema, né? Que as pessoas erram e os desenhos, os procedimentos, eles têm que focar, evitar que esse erro vá para frente, visto que as pessoas vão continuar errando. Por mais que a gente treine, existe sempre a limitação do estresse físico, da ergonomia, do cansaço e da questão psicológica que as pessoas têm, né, de às vezes estar com mais ou menos problema, mais ou menos atenção, então as falhas vão ocorrer. E o ponto é, quanto o nosso sistema de qualidade, quanto os nossos procedimentos, a nossa infraestrutura está preparada para lidar com esses erros que vão ocorrer. Então, isso tem sido um olhar que as agências reguladoras têm tido, né? E é uma tendência mesmo, a gente tem visto aí cada vez mais as empresas serem cobradas quanto a isso. Então, aqui o primeiro exemplo foi um 483, então uma deficiência aí de inspeção do FDA, do US FDA. Então, aqui, a maior parte dos exemplos que eu trouxe são para investigações de OS, que são mais comumente aí reportados, mas isso poderia acontecer também com desvio relacionado à manufatura, à produção do produto na área de fabricação, não só no controle de qualidade. Então, aqui, a empresa não conseguiu investigar minuciosamente discrepâncias ou falhas de um lote ou qualquer componente desse lote em cumprir com as suas especificações, independentemente desse lote ter ou não sido distribuído. Segundo os inspetores, os processos de investigação dessa empresa para os resultados de teste fora de especificação foram inadequados, foram reportados múltiplas investigações de OS relacionadas a teor desse produto e de solução, e foram encerrados sem uma causa raiz atribuível, ou quando tinha uma causa atribuível, a investigação não tinha sido profunda o suficiente e não estava suportado por uma justificativa técnica que fosse robusta, que fosse adequada para a causa raiz. Apesar das investigações de OS inadequadas, a empresa ignorou os resultados iniciais e liberou os lotes com base em resultados retestados. Foram observados múltiplos exemplos de invalidação inadequada dos resultados iniciais de testes, né, dos OS, também em outros produtos, isso mostra outro problema sistêmico que nós temos e observamos na maior parte das indústrias. Como os desvios OS são reportados pontual, e muitas vezes a base de dados, a forma de busca não ajuda a gente a olhar a recorrência, as pessoas acabam não estendendo a investigação como seria esperado com o foco em melhoria contínua. Então, esse caso é um outro exemplo, que era um problema sistêmico, afetava outros produtos e a empresa internamente não conseguia identificar isso. Ela não conseguia identificar o quão sistêmico era esse problema. E aqui está claro que é um problema da forma como se opera, da forma como se trabalha dentro do controle de qualidade dessa empresa e como garantia de qualidade, como sistema de qualidade dessa empresa. Eles não estão conseguindo internamente
verificar suas próprias falhas e as recorrências. A empresa apresentou uma taxa de invalidação elevada, entre 60% a 70%, para resultados iniciais de teste OS, entre janeiro de 17 e março de 19, que é outro perfil que a gente tem observado. Os inspetores têm olhado as inspeções de uma maneira holística, então eles não vão pegar um OS ou um desvio isolado, eles vão tentar também entender como é o perfil, como a empresa gerencia essas investigações, essas investigações de OS, desvios fora de tendência, né? Então, eles também vão tentar puxar aí um período mais longo e tentar entender aí qual é a incidência ou a recorrência, mesmo que a empresa não tenha feito esse exercício no seu desvio, né, no seu registro. Pode ir, Célia. Isso. Sua resposta indicou que você está ciente de uma alta taxa de invalidação dos testes de resultados de teste fora de especificação, sem uma investigação inadequada, porque quando eles foram responder, eles fizeram essa avaliação. E aí, como eles responderam? Que entre janeiro de 17 e março de 19, houve uma tendência de queda de 77% para 41%. E aí que é outro ponto que a gente observa, cuidado quando for responder as deficiências e os capas, né? Porque dependendo como a gente responde, a gente acaba apontando o tiro para o nosso próprio pé. Porque além de terem, aí na hora de responder, ter feito esse levantamento e observarem uma melhoria, onde deu a caca? Que se justificou que os principais contribuintes são erro humano, erro de instrumento coluna e erro de método. Todos esses 3 erros, em termos de perfil, estão relacionados à falha humana. E eles não puseram uma resposta sistêmica, técnica adequada, né, para suportar aí como eles estavam tratando isso sistemicamente. Então, deixaram de fornecer uma visão retrospectiva de todos os produtos, né, porque se isso era sistêmico, deveria olhar não só para esse produto em particular, mas para todos os produtos, e realmente identificar o que está levando, por que está tendo esses 3 contribuintes, erro humano, erro de instrumentação e erro de método, né? Então, esse CAPA, da forma como foi feita a justificativa, só dizendo que melhorou, né, mas não trabalhando isso como melhoria contínua e de uma maneira sistêmica, não demonstrou que realmente a empresa estava atuando de uma maneira robusta. E aí a conclusão, né, que falhas repetitivas em vários locais demonstram que a supervisão e controle da alta administração são inadequados. Então, aqui puxando outra vez para o Q10, né, que é outra tendência, quanto a alta gestão da empresa realmente está olhando para esses indicadores e puxando a empresa para ter realmente ações preventivas e corretivas efetivas, realmente gerar melhoria contínua aqui. Pode ir, Célia. Outro aqui, mesma coisa, deixou de investigar ou explicar falhas de um lote ou componente que já tenha sido distribuído ou não. Aqui foram investigações de incidentes no laboratório, múltiplas investigações que careciam de uma justificativa científica adequada para determinar a causa raiz. Então, a investigação de causa raiz não pode ser só blá, ela tem que estar suportada por fatos, por evidências. Se é uma hipótese, tem que ser uma hipótese suportada tecnicamente, até com algum teste de hipótese, né, que dê sustentação para essa hipótese. Não pode ser potencialmente falha humana, supostamente falha do equipamento. Cadê a evidência, né, que suporte essa alegação? E sem uma justificativa científica adequada, a empresa invalidou os resultados fora de especificação que faziam parte desses incidentes laboratoriais. E aí, novamente, para liberar o lote, se fez retestes e se invalidou os resultados iniciais sem um suporte, uma argumentação técnica realmente robusta. Aí, durante a verificação do método analítico para solventes residuais, do IFA, desse produto, a empresa iniciou numerosos incidentes laboratoriais relacionados a falhas nos parâmetros de precisão do método ou precisão intermediária, e a causa provável foi atribuída à contaminação ou erro do analista. Tá, pode ir, Célia. Então, aqui de novo, né, é o que a gente vê que é uma tendência. Muitas vezes não se chega à causa raiz, não se tem muito tempo para investigar, então se tende a apontar a falha humana,
né, que é uma causa mais fácil de apontar, mas não se vai profundamente na investigação, não se fornece, né, evidências realmente robustas para suportar essa argumentação, e aí a investigação fica muito fraca, né? E não se olha, de novo, um período de tempo adequado, não se avalia como deveria a recorrência, e aí quando se vai puxar isso, percebe-se que pelo descontrole do sistema de qualidade e pela falta de um procedimento, de uma metodologia de trabalho robusta, isso geralmente é recorrente. Então, aí a empresa não revisou minuciosamente, qualquer discrepância não explicada aqui no lote, ou qualquer um de seus componentes, aí a investigação concluiu que a causa raiz para os resultados fora de especificação foi erro humano, por não agitar a amostra durante a preparação, sem apresentação de evidências documentais adequadas, tá? Então, de novo, falha humana, causa mais provável, por erro do analista, mas tudo bem, se é o erro do analista, foi feito algum teste fazendo diferentes formas de agitação que demonstrasse o impacto desta questão da agitação no teste, foi feita a revisão do método, foi feito, foram adicionados ali esclarecimentos ou ações que evitassem essa recorrência, né? Então, da mesma forma, resultados adicionais de OS no teste de redispersão foram invalidados, a atribuição da causa raiz a erro humano durante a preparação da amostra foi a justificativa, não se apresentou de novo evidência adequada e se retestou e liberou o lote. Então, a investigação concluiu que a causa raiz para o OS foi erro do analista, mas não tinha evidências científicas ou dados empíricos que sustentassem essa causa raiz. Então, a gente vê que empresa por empresa, em diversos ciclos de inspeção, o problema é o comportamento da indústria, em geral, é muito similar. A gente não vai a fundo e não olha de maneira sistêmica para a investigação de caso humano. A gente para a investigação muito rasa. Pode ir, Célia. Outra aqui, né? Mesmo problema aqui. Suas investigações sobre resultados laboratoriais e desvios de fabricação são insuficientes, não incluem conclusões cientificamente respaldadas. Aqui foram testadas amostras de um produto, um lote de um produto. No caso, o desvio padrão relativo, ele estava fora de especificação, ele foi OOS. Então, o que a empresa fez? Pegou cápsulas adicionais da mesma amostra, retestou, excluiu o resultado individual subpotente, que estava mais próximo do limite inferior, recalculou o desvio padrão relativo, e aí, como ele, excluindo essa amostra, ele passou os ranges especificados, e aí se liberou o lote com um novo valor de RSD, sem nenhum suporte técnico ou científico, e mais, pode ir próximo slide, a gente não pode fazer isso para atribuir uma falha humana e invalidar resultado quando a gente está tratando de variabilidade de processo, variabilidade de produto. Isso é inaceitável, tá? É muito difícil justificar essa abordagem e aqui fica claro que a agência reguladora não aceitou a abordagem justamente porque muito provavelmente uma variabilidade de processo-produto deveria ter sido olhado, monitoramento continuado, revisão de qualidade de produto, entender realmente a variabilidade do processo e do produto, ao invés de simplesmente atribuir a um provável erro de laboratório que é ainda mais desconhecido e invalidar esse resultado. E veja, não estamos nem falando de Brasil, tá? São inspeções recentes e nós estamos falando aí de inspeções FDA, que se não são nos Estados Unidos, são empresas que prepararam seu sistema de qualidade para fornecer produto para mercado restrito. Pode ir, Célia. Aqui, uma outra empresa, mesma coisa, com OS, invalidou o resultado inicial, fora de especificação, sem investigação adequada. Aqui, novamente, a gente vendo a tendência das inspeções
olharem para ver se a indústria está olhando de uma maneira mais holística, sistêmica. Então, eles pegaram um período aí longo, de um ano, para ver como a empresa estava tratando, se havia recorrência de OS para esse produto, e eles detectaram aí que houveram 139 OS para esse produto nesse período de um ano, e 134 foram invalidados, atribuindo aí o resultado a erro laboratorial e se liberando o lote a partir de retestes, né? E, embora algumas investigações não tenham estabelecido claramente que ocorreu o erro laboratorial, não foi feita uma investigação sistêmica, aprofundada, para realmente revisar, né, as causas aí possíveis de problema, porque 139 OS para esse período, num período de um ano, muito provavelmente a gente tem aí um problema de processo, algum problema aí de fabricação, né? E também não houve uma avaliação de um histórico para ver aí se estava ocorrendo aí problemas similares aí de alta variação ou resultados OS. Então, quer dizer, não soube definir corretamente o escopo e a extensão dessa investigação. E claramente um problema sistêmico. Você também tiveram também resultados baixos de teor para um lote, e, de novo, né, aprovou com base em reteste, sem olhar possíveis problemas aí de processo com uma incidência tão grande de OS. Pode ir, Célia. Ações corretivas, né, e preventivas de capa foram geralmente focadas em retreinamento de analista, e aí entra o que eu sempre brinco. Se nós estamos sempre atribuindo o problema de um processo de um produto a uma falha humana, retreinando, isso continua acontecendo, então nós temos um problema sério, né, de capacitação das pessoas que nós estamos contratando, porque a gente treina, elas não aprovam, não aprendem, não melhoram, né? Então, claramente, o problema não é as pessoas e não é o treinamento em si que vai resolver o problema. Aqui teria que identificar realmente qual é a causa real e redesenhar o processo, redesenhar aí os procedimentos, talvez uma questão de ergonomia, sistêmico, não adianta ficar retreinando, né? Fizeram aí melhorias em método analítico, não olharam para os métodos analíticos, para melhoria em equipamento, né, para aumentar aí a robustez e prevenir o erro. É isso que a gente espera, né, que as ações sejam realmente de revisitar, né, o processo. Quando eu falo processo, não é só o processo de fabricação, mas o processo de execução da atividade, o desenho, seja de instalação, de equipamento, de fluxo, né, ou de procedimento mesmo. Os inspetores reconheciam que a empresa estava fazendo uma melhoria na mitigação de risco relacionado ao erro humano, então se notava que a empresa estava tentando, estava também fazendo um melhor acompanhamento da tendência de OS para achar soluções mais sustentáveis, inclusive tentando aprimorar os procedimentos de OS, mas qual o problema aqui? De novo, olhando sempre pontual, a unidade de qualidade deixou de identificar e investigar desvios de analistas em relação à especificação e procedimento operacional padrão como uma causa potencial aí de OS, OT e reclamação relacionada à falta de eficácia. Então, nós temos que começar a olhar de maneira mais sistêmica, mais holística, e de prevenir, de redesenhar, porque as pessoas vão errar. E se nós não considerarmos o desgaste e a falha humana, quando estamos fazendo o nosso gerenciamento de risco, quando estamos fazendo o nosso sistema capa, nós não vamos ser efetivos. Tá? Pode ir, Célia. Então, esses eram... atrasei só 2 minutos, fui quase britânica, mas esses eram os exemplos que eu tinha para trazer e mostrar para vocês na prática, né? Que ainda temos muito que melhorar na questão de gestão e investigação dos desvios humanos. Estamos caminhando, melhorando, se compararmos aí com 5, 10 anos atrás, mas ainda temos uma estrada a percorrer, e é muito importante essa mudança de cultura, essa mudança de olhar,
de culpar, de caçar as bruxas, de achar que trocando as pessoas ou punindo ou tendo esse olhar punitivista corretivo, mudando disso porque não é efetivo, para um olhar muito mais de desenho, né, de projeto, de desenhar as atividades, os sistemas, os processos, pensando já que a falha humana pode ocorrer e como a gente pode evitar, onde devemos automatizar, aonde temos que pôr mais pontos de controle, aonde realmente temos que colocar ferramentas aí que evitem que, uma vez que esses erros humanos ocorram, que eles vão para frente, né, atingindo aí uma liberação, ou mesmo sendo liberado, atingindo aí e expondo ao risco um paciente. Então, era isso que eu tinha para dividir. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, Célia? Não, na verdade, assim, o que a gente vai responder as perguntas, né? Mas uma coisa que eu queria falar é assim, muitas das vezes a gente também não está acostumado a se embasar em dados científicos. A gente não confia, às vezes, numa análise de risco que a gente fez ou no resultado que a gente obteve. Então, a gente tende a preencher com aquele nosso viés, né, que a gente chama de viés da confirmação. Então, isso leva muito a gente a falhar em acreditar, em prover provas científicas com base em características do seu componente, com base em conhecimento de parâmetros de processos, com base em aspectos mais técnicos, né? Porque a gente tende a colocar muito do nosso conhecimento, do nosso viés. E eu sei que o Gustavo vai passar, mas eu enquanto a Alessandra está falando, eu vi uma pergunta aqui, olha, como é que a gente pode dar o exemplo de como a empresa poderia ter evidenciado o erro de homogeneização da amostra? O que eu falei lá no começo? Eu falei assim, eu não posso me fiar única e exclusivamente num processo amostral, eu tenho que confiar em todo o processo que suporta a minha fabricação para prover produtos com menos variação, com mais consistência. Isso significa dizer o quê? A gente tem que produzir conhecendo o que eu estou fazendo. Isso não pode ser uma coisa automática, do tipo, sempre fiz assim e não tenho problema. Hoje, as agências não aceitam mais esse tipo de coisa. Então, você vai lá fazer uma análise de risco, para dizer quais são os pontos de risco. Você vai lá dizer por que eu fazendo uma validação onde eu desafio um pior caso, eu estou garantindo que todos os outros parâmetros estão representados naquele pior caso. Então, muitas vezes, a gente tem determinação de pior caso de forma equivocada, né? Então, as pessoas, quando usam os critérios para fazer determinar cientificamente como é que faz o pior caso, como é que faz para fazer uma validação, ou manutenção preventiva, eu faço a cada 1 ano ou 2 anos, por que aquilo é suficiente para garantir? Aí a gente vai buscar o quê? Vai buscar o histórico. Olha, o histórico de quebra, olha, o meu pior caso é esse porque por exemplo, limpeza, o meu pior caso é esse porque é difícil de limpar, porque não tem alcance, ou porque o meu produto é viscoso. Esse tipo de base científica, ele determina piores casos, ele determina critérios para você fazer uma validação ou revalidação a cada 2, 3 anos, ou definir o critério para fazer uma manutenção preventiva. Isso é aqueles sistemas que a gente falou que vão assegurar que a análise só vai comprovar tudo isso que eu faço de forma consistente e correta. Então, quando a gente fala assim, olha, como é que a empresa evidencia um erro de homogeneização da amostra? Quando você entende que tudo está adequado e falhou na sua amostragem, você vai dizer o seguinte, ok, falhou e eu tenho certeza de como é que está todos esses sistemas. Aí você vai fazer uma avaliação de causa e você vai determinar um plano de ação e vai revisitar a sua análise de risco. Aí você fala assim, como é que eu evidencio que foi um problema só daquele trecho? Se você fez uma validação
que você fez uniformidade de conteúdo, que você determinou que tem que ser depois de uma parada, que essa parada é o pior caso, que depois que o meu processo ficou parado 10 horas, que é o que acontece na minha rotina, todo mundo vai entender que essa sua amostra ela é representativa daquele pedaço e você vai poder tratar isso de forma científica, né? Aí você vai dizer o seguinte, olha, tal pessoa errou naquele trecho. Você vai falar assim, é falha humana, a pessoa errou naquele pedaço específico. Aí você vai dizer o seguinte, ok, mas esse pedaço aqui eu consigo detectar por causa disso e aconteceu por causa disso, disso e disso. O que se chama conhecimento? E o conhecimento vem através de dados históricos, do seu conhecimento técnico do processo, dos analistas e dos operadores. Então, e tudo isso tem que estar constando de forma formal, né, numa análise de risco, que vai determinar quais são os seus critérios de amostragem, o seu critério de validação, de pior caso, de periodicidade de manutenção, de qualificação de fornecedor. Então, isso está em toda a sua cadeia, tá? Eu não sei se eu respondi a questão da homogeneização. Ela falou que entendeu. Então, tá bom. Quais são as outras perguntas, Gustavo? Temos mais algumas. A Fernanda Cruz pergunta: qual seria a sugestão de causa raiz para erros repetitivos de ausência de preenchimento, devido à grande demanda de projetos em execução simultaneamente? Então, Acho que ela até respondeu. na, Ela respondeu na pergunta. na verdade, assim, isso toda empresa tem, né? Toda empresa tem uma pressão, toda empresa tem uma demanda, ou trabalha por campanha, ou está cansado, ou é final de ano, é fechamento de ano, todo mundo tem isso. A pergunta que eu faço para quem fala que tem erro de preenchimento é o seguinte: erro de preenchimento vai ter, gente, isso não tem por onde, tá? A questão é como é que está o seu documento. Você tem um documento com 5.000 campos em aberto? Você tem documentos que são repetitivos? Você tem documento que detecta não só as etapas críticas, mas todas as outras, porque todo mundo tem medo e tem que fazer dupla checagem para tudo? Quando eu falo que tem falha humana, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa deixa de fazer determinada coisa porque ela não vê sentido naquilo, não tem valor agregado para ela fazer aquilo. Então, uma das coisas da falha humana é eu faço porque eu não entendo a consequência daquilo. Então, isso é uma coisa importante. Então, quando a gente tem problemas de preenchimento, isso tem em todas as empresas, né? A gente tem que entender o quanto o meu documento ele a prova de falhas, o quanto você só coloca questões críticas, que você não é repetitivo porque você tem medo, né, de que não vai ter alguma coisa. E uma das coisas que eu percebo é assim, as pessoas querem fazer mais por medo. Então, o que a gente precisa reverter nesse processo é: eu preciso fazer com base no meu conhecimento científico. Eu acredito que isso vai cobrir tudo que é crítico. E a gente tem um racional em cima da sua análise de risco e você vai fazer uma melhoria, onde você vai reavaliar esse documento, vai colocar as informações que realmente são importantes, né? Você não vai duplicar a informação, você não vai colocar coisas demais por medo, mas vai colocar com um fator científico, né, ali por trás, e você vai dar o treinamento e a pessoa tem que entender a consequência da falha daqui, né? Outro dia eu estava fazendo uma auditoria e eu questionei bastante, falei assim, tá, você foi lá e preencheu, datou e assinou, mas era uma questão de testemunho ou não daquela atividade? Se for testemunho e um campo chegou em branco, para mim vai chegar assim a imagem. A outra pessoa não checou na hora aquela atividade que deveria ter checado. Adianta a gente assinar depois? Olha aí a gente induzindo as pessoas ao erro, né? Ah, não, tem que assinar porque não pode estar em branco. O que diz o seu procedimento? Né? Então, é importante a gente entender que campos em brancos dependem muito de para que serve aquele dado,
né? Para que eu preciso rastrear aquele dado? Por que ele é importante estar ali, né? E a pessoa entender qual é o impacto de não fazer aquilo que ela está fazendo, porque muitas vezes a gente está no automático. Eu fiz porque a Célia mandou, né? Isso não vai funcionar nunca, gente. Posso fazer um Fez porque alguém comentário? mandou, né? Pode. Tem duas causas principais para erro de preenchimento do documento. O documento não está claro, né? Então, o formato do documento não é amigável para o usuário, e isso é uma crítica que eu acho que nós da área de qualidade temos que fazer quando nós vamos criar um formulário, um documento. Nós temos que se colocar no lugar do usuário e criar documentos que sejam amigáveis ao preenchimento, porque quanto mais amigável, menos erro vai ter. Segundo, fazer uma análise crítica, porque até pelo passado do GMP, como a Célia disse, nós temos inúmeros registros que nem sempre são necessários e muitas vezes falta registro do ponto que é necessário. Então, uma revisão geral, né, dos registros para eliminar registro que não se justifique, não seja requerido. E o outro ponto é excesso de carga de trabalho. Claro que o foco é sistema de qualidade paciente. Então, a gente justificar numa inspeção regulatória, justificar para nós mesmos, perante a eficácia do nosso sistema de qualidade, que nós estamos errando porque nós tínhamos muita coisa para fazer, não é uma justificativa que se sustenta por si só, até porque as boas práticas dizem que a carga de trabalho tem que ser proporcional para evitar que isso afete a qualidade. Eu sei que o que eu estou falando não é prático do ponto de vista da nossa realidade, mas é uma verdade. Então, a gente precisa, já que a gente não consegue muitas vezes mexer em carga de trabalho, então nós temos que pensar como nós podemos reduzir isso. Automação, tá? É uma tendência internacional que eu vejo cada vez mais, até pela integridade de dados, onde não dá para justificar para o inspetor, eu cometi esse erro de integridade de dados porque eu tenho sobrecarga de trabalho. Desculpa, não vai colar na inspeção. E não deveria colar para nós mesmos, né? Porque não é efetivo e é risco. Então, a tendência é automatizar o que seja possível para reduzir ao máximo o preenchimento por parte dos operadores e analistas. Automação, formulários amigáveis e registros realmente necessários. Essa é a tendência que a gente tem para resolver problema de falha humana em gestão de registros e documentação. Não sei se eu fui realista e se eu sumarizei aí E adequadamente. você até respondeu uma outra pergunta que estava falando de tendências, né? Antes dessa também, da mesma pessoa, pergunta como é que é feita a análise de risco, né? Considerar a variável da falha humana, mas essa da tendência é isso. Isso está muito comprovado, por exemplo, na questão do controle em processo, que hoje a Anvisa já requer inspeção 100%, né? Assim como a abordagem para técnicas ascéticas, onde não se aceita mais processos abertos, né? Está se migrando para um processo fechado, onde evite que a variável humana leve um risco maior de contaminação dos produtos, né? Então, isso é uma tendência que está sendo abordada. Por isso que, junto com essa tendência de automatizar os processos, vem também muito forte a questão relacionada que é a integridade de dados, né? Porque nós fizemos química, farmácia, mas quem é que fez aqui alguma coisa relacionada à TI, a programação, onde você vai entender como é que é essa parte aí de suporte, essa parte que vem para a gente. Então, a gente vai ser requerido novas habilidades da gente para entender como é que esses sistemas também funcionam. Eu tiro a interação minha de tomar nota de algumas coisas, captura isso automaticamente dos equipamentos, essa é uma tendência, né, da indústria 4.0, mas, por outro lado, vai começar a requerer novas habilidades relacionadas à integridade de dados, a entender o que está por trás desse sistema que foi colocado, quais são as questões de segurança relacionadas à integridade desses dados, tá? Que também está muito relacionada com pessoas, né? Por um lado, você automatiza, mas por um outro, você coloca uma variável aí
desconhecida para a gente que estudou para química, para farmácia, né? E aí fica um pouco mais complexo. Eu queria fazer só um comentário na questão da análise da avaliação de risco para falha humana. Isso deveria fazer parte dos gerenciamentos de risco que a gente já faz. Porque quando nós fazemos a pergunta o que pode dar errado para a identificação de cenários de risco, nós temos que ter em mente que o ser humano pode ter falhas. Então, a gente já tem que olhar para a falha humana como um potencial modo de falha. Então, cada cenário de risco, cada sessão, né, de brainstorming que a gente faz para identificar cenários, a gente tem que pensar aonde pode haver falha humana aqui, nesse desenho, nesse procedimento, nessa etapa. A falha humana tem que fazer parte do brainstorming e já identificar dentro do gerenciamento. E aí ainda perguntando, né, eles perguntam assim, como a análise de risco considera a variável da falha humana, né? Existe um processo específico para avaliar esse tipo de risco? Não existe, porque ele é integrado, né? Quando você entende que determinada etapa do seu processo é crítica e ela depende de um componente humano, principalmente o que determina se a pessoa faz ou não determinada atividade corretamente, normalmente é o seu procedimento, né? O quão claro está o seu procedimento. Então, eventualmente, a gente sempre fala assim, o procedimento não está claro, vamos revisar o procedimento e vamos dar um treinamento, né? Porque a gente sabe que tem brechas no procedimento. Se acontecer uma falha, porque a pessoa colocou alguma coisa ali que era do conhecimento dela, do entendimento dela que era correto e não estava claramente descrito, por isso que hoje a tendência de procedimentos, onde a gente vai dar os treinamentos para quem faz a operação, ele tem muito detalhe. Então, hoje é muito bem visto procedimentos com exemplos, né? Com muitos exemplos. Então, por exemplo, você pega um procedimento de auditoria interna, você tem lá como é que faz o apontamento. Então, o próprio POP 14 da Anvisa tem lá. Como é que eu classifico o maior, o menor e o crítico? Por quê? Para você padronizar. Então, hoje, procedimentos são o que controla o risco humano, né? O quão claro está aquele procedimento para fazer aquela tarefa tão manual que a gente diz. E aí o contra-cheque, né? Deixar de ser papel, porque muita gente ainda faz procedimento porque a inspeção pede e não entende a importância do procedimento na padronização e no controle da falha, na prevenção da falha humana. Então, faz procedimento muito genérico, que não orienta nada, que não padroniza nada, e a ideia não pode ser também uma Bíblia, porque senão a pessoa não vai ler e não vai ser treinado. Mas quanto mais visual, mais exemplificado e padronizado, descrevendo mesmo em detalhe a atividade, menor vai ser a chance de erro, porque a pessoa vai entender como deve fazer aquela atividade. E a mudança de cultura, onde a gente deixa de olhar os POPs como papel que fica ali na parede pendurado, porque tem que ter, para algo realmente de consulta e de uso por parte de analista, de operador, né, do usuário mesmo, do executor da função do dia a dia. A gente não pode continuar operando porque a gente sempre fez daquela maneira ou porque está na nossa cabeça que é daquela maneira. E aí é onde a gente pega em revisão periódica, por exemplo, você pega análise estatística, você vê que cada turno o processo está num patamar diferente, porque cada operador opera de uma maneira diferente, não há uma padronização, porque não se vê, né, isso de uma maneira sistêmica. Não sei se eu enchi aqui ou se...